Olá, está no ar o programa número 4 do Alto de Devassa com Andreia Ferreira, Paulo César Gonçalves e Zé Teibão. Como sempre, o Alto de Devassa vai para o ar na Rádio Universitária de Minho, alternadamente com a Junta de Bois, às segundas-feiras, a partir das 20 horas. A toda a hora, o programa poderá ser escutado em podcast no website do Duas Caras. Esta semana, na rubrica Obras de Santo Turcato, o Zé Teibão falará do Canil e Gatil Municipal de Guimarães. Para o Pio IX, a Andreia Ferreira destaca a figura de Cristina Azevedo e, por fim, o Paulo César Gonçalves elege Guimarães como capital da canção. Começamos então com as notícias de que, para suportar o apelo da autarquia para a esterilização dos animais de companhia, foi inaugurada uma sala de cirurgias do Centro de Recolha Oficial de Guimarães, é assim o nome oficial, no dia 20 de fevereiro. Boa noite, Zé Teibão. Boa noite. Por que razão o Centro de Recolha Oficial de Guimarães é obra de Santo Turcato desta semana? Então, antes de mais, é obra de Santo Turcato porque já foi fundado porque o centro. Mas o centro atual em Aldão já surgiu em 2005. Desde então sempre foram prometidas essas obras que só agora finalmente começam a ser feitas. Já foi aberta tal sala de cirurgia, mas o tal prometido alargamento do espaço para os animais ainda virá, esperemos nós, não é? Só peca por tardia e por ter sido algo feito depois de ter havido tantas denúncias públicas e pela SPA ter pressionado um pouco a Câmara Municipal a fazer algo. Só peca por isso. Tudo o resto é muito bom, como é óbvio. Se juntarmos a isso, lá está a tal sensibilização da população, não é? Para os problemas que realmente há em relação à esterilização dos animais, etc. Que é um trabalho que tem que ser feito e muito bem feito. Porque senão os problemas vão persistir, vai continuar sempre a faltar espaço para tantos animais e não se quer isso, certamente, não é? Sim, como disseste, há sensivelmente um ano foram anunciadas as tais obras de alargamento do Centro de Recolha Oficial para dar resposta às necessidades não só do Concelho de Guimarães, mas de outros municípios. O investimento anunciado foi de 200 mil euros. Esta obra deverá ser considerada como uma prioridade, Andreia Ferreira? Sem dúvida. Por acaso não tinha bem noção de que havia outros municípios no nosso CRL. Alguém me sabe dizer quantos são? E não tinha ideia e ainda assim, precisamente por causa disso é que é mais do que prioridade. Especialmente, eu sei que nós estamos sempre a bater neste assunto, mas acho que também podemos inserir aqui a questão da capital verde. Estamos a falar da proteção dos animais, também acho que é um assunto que deva merecer a atenção da Câmara. E eu acho que o trabalho está a ser bem feito. Eu lembro-me de ser miúda e de ver muitos animais abandonados na rua. Agora não se vê tanto, obviamente que é uma questão que tem tido mais atenção de todos, não só das autarquias, mas mesmo a população se calhar também está um bocadinho mais sensibilizada. A mim ainda me custa. Eu tive aqui uma situação há uns tempos com um cão que estava eu trabalho numa loja no shopping e lembro-me de uma altura de verão ter lá um cão que notava-se completamente desidratado e eu fiquei sem saber a quem ligar. Eu na altura recorri à SPA, não me conseguiram ajudar porque efetivamente não tinham meios, não tinham como ir recolher o animal e eu por acaso na altura pensei, será que eu posso ligar para a Câmara? Será que eles apoiam neste tipo de situações? Portanto, acho que ainda falta aqui um bocadinho de esclarecimento quanto a essa situação. Eu sinceramente não sei porque nunca me deparei com... Depois essa situação acabou por se resolver com pessoas que foram passando e que assistiram o animal. Mas sim, é completamente prioritário e lamento que demore tanto. E eu sei que ainda há aí muita coisa em volta em mistério e acho que deveria ser tudo muito bem esclarecido. Pelo que sei, pelo que vou sabendo, há alguma dificuldade em recolher os animais porque já realmente não há capacidade. Portanto, há pessoas que encontram animais abandonados na rua, tomam a iniciativa de o recolher e depois levam ao canil
e eles não os recebem, os animais, porque realmente não têm essa capacidade. Importa talvez dizer que o regulamento já foi aprovado no Executivo. No entanto, será aberto um período para consulta pública do documento. Algum de vós tem animaizinhos em casa? Eu tenho um Eu tenho também um cão. Como é que se chama? O meu cão chama-se Nicolau. E o teu, Zé? Minito, um gato. Inicialmente achávamos que era uma gata, a minha irmã chamou Mini. Pá, isso é Quando E descobrimos Andréia, que era tens gato, bichinhos Minito. em casa? Não tenho, não. Já tive quando era miúda. Tiveste A minha piolhos? avó também. A minha avó tinha gatos. Cresci sempre com gatos, mas na minha casa não tem. Mas É sou verdade, vocês defensora, conhecem o Canil, o Gatil de Guimarães? Nunca lá foram. Não, eu nunca tive a oportunidade De passagem. de visitar. Não, É não verdade, conheço, é não verdade. tenho sequer noção se é possível entrar lá a qualquer hora. Não sei se é necessário algum tipo de possível autorização. agendando uma visita. É necessário É necessário agendar uma agendar visita? uma visita, sim. Pode ser mau. Isso não me parece nada bem. Ok, e relativamente ainda aos bichinhos, uma coisa que parece-me notória, não é tão frequente de há uns tempos a esta parte ver cães, sobretudo cães, em matilha a percorrerem a cidade. Será que há algum trabalho efetivamente feito a esse nível? É provável que sim, mas olha que ainda há. Eu às vezes Ainda há, de volta e meia, claro. volta e meia. Eu vi. Quando saio de trabalho. Eu vi uma matilha de aconteceu cães em aqui- Freião. Aconteceu aqui há uns tempos, um cão seguiu-me. Queria-te roubar a Admito carteira. que estava com um bocadinho de receio, porque nunca convivi com cães, ao contrário de ter convivido com gatos. Portanto, não faço muito bem a ideia de como é que eles reagem em determinadas situações. Não, tanto quanto E sei, os ainda- cães não têm hábitos de carteirista. Mas ferram. Não. Não, Sim, mas se não vê- será não se vê. ao ponto. Que era, tiveste noção se era um cão pequenino. Não, era grande, não conheço as Mas não raças. será ao ponto de pôr em risco a saúde pública, Não, essas não me parece que questões, seja, não é? Como, não. como uma questão Claro que se que não. colocava aqui há Claro que uma não. década ou por aí. Não, nem pensar. Não é mesmo questão de preocupação. Não me parece, pelo menos. Aconteceu-me uma história, não tenho memória de muitas mais. Não sei se alguém foi perseguido por quem. Não. Claro. É claro que já fui perseguido por cães e gostei. Ok, vamos passar então ao tema seguinte do programa de hoje. E falamos da Cristina Azevedo, que foi afastada de rompante da Fundação Cidade de Guimarães em julho de 2011, em pleno momento de lançamento da Capital Europeia da Cultura. E a Cristina Azevedo pede uma indemnização de 347 mil euros. O tribunal, em primeira instância, decidiu-se por apenas 43 mil. Apenas. Mas depois, na fase de recurso, a relação sobe a parada para os 69 mil euros. A Andreia Ferreira nomeia a Cristina Azevedo para Pio IX desta semana. Andreia Ferreira, este é um processo que ainda estará para durar ou não? Sim, está para durar. Deixa-me só dizer que eu nomeio a Cristina Azevedo para Pio IX e pelos piores motivos. Não é, no meu entender, uma figura muito positiva. Falarmos em secretismo até agora e este é um assunto que esteve também sempre muito envolvido em segredos. Por culpa dela. Por culpa dela e por culpa de quem esteve Quem a envolvido. nomeou. Exatamente, de quem esteve envolvido no processo. Porque se na altura não tivessem assinado, sei lá bem, o documento do silêncio, não sei como é que eles chamaram Era um pacto de silêncio. um pacto de silêncio, não estaríamos onde estamos hoje, porque as questões teriam sido resolvidas. Provavelmente ela teria sido despedida com justa causa, porque havia ali muita coisa que estava a falhar. E não estaríamos onde estamos hoje. Portanto, para mim, é o Pio IX pelos piores motivos. É uma questão que está para durar, infelizmente. Estamos a falar de uma pessoa que ganhava 12 mil euros. Sim, E por pouco volta disso. Não é? E depois o salário foi realmente reduzido, mas ainda assim para 10 mil euros. Não me recordo dela ter feito grande trabalho, complicou todos os processos. Havia imensas queixas. O que ela fez, taxativamente, o que ela fez foi afastar o processo de Capital Europeia da Cultura Da cidade. da cidade, Sem das dúvida. associações da cidade, tudo. E portanto, o que foi feito depois, por muitas críticas que lhes possamos fazer à Capital Europeia da Cultura, é extraordinário.
Porque Sem o que dúvida. as pessoas não percebem é que a Capital Europeia da Cultura esteve para não acontecer. Precisamente A por causa meio ano do começo do certame era esta a indefinição. Porque não havia pela abertura, forma como foi, não havia abertura da parte não havia dela, diálogo, nada. não havia nada. Mas ela sai em julho, já haveria algum trabalho feito, não é? Digamos que o trabalho, Não era em meio ano que o trabalho desenvolvimento da feito, cidade não como é que Só estou a colocar a questão, não estou a defender a claro, Cristina. claro. Não, né? E tudo bem. Ela tem uma excelente defesa. Isso. Toda a Não gente, precisas ter tu. toda a gente tem direito a defender-se, não é? E como é que as pessoas responsáveis pelo processo da Capital Europeia da Cultura conseguiram agarrar a cidade de Guimarães novamente? Como é que conseguiram? O slogan "tu fazes parte" não é à toa, Não, pois não. exatamente. É esse slogan que vai salvar a feitura da Capital Europeia da Esse Cultura em slogan Guimarães. vem no decorrer da Capital é Nossa, aquele movimento que surgiu precisamente pelo descontentamento da população Os que escreviam ali em frente na ao parede Vila em frente ao Flor. Vila Sim, Flor, uns stencils, porque não é? não se sentiam incluídos. Não. E há muitas histórias complicadas. Não é? Eu não quero falar muito na Capital Europeia da Cultura porque foi uma experiência assim um bocado traumática. Mas o que é facto Ficaste traumatizado com a Capital Europeia da Cultura? Fiquei. Tens de contar agora. Isso é matéria de livro. Vais escrever um livro sobre isso? Não sei, se calhar. Em relação a esta questão, por acaso, acompanhei mais de perto na altura, ainda exerci as funções de jornalista e recordo-me precisamente de toda a celeuma que havia sempre que se falava. Não, mas foi extraordinário. Mas, aliás, eu também tinha muito o impulso de ver as coisas sempre pelo lado negativo e tudo. Mas comecei também a perceber, fruto de pessoas que falaram comigo e tudo, que estavam mesmo por dentro e que queriam que desse certo, não é? E de facto, quando uma pessoa depois se põe a pensar mesmo a fundo na situação, o que fizeram de facto foi extraordinário, porque ainda conseguiram montar a coisa, Certo, não é? sim. E que ela andasse para a frente. Mas a mim custa. Esteve mesmo para não acontecer. Que as coisas não tenham sido resolvidas de outra forma. Não. E eu lembro-me particularmente de uma conferência de imprensa, já esta questão tinha instalado, já estavam a falar na redução dos salários, e eu lembro-me que foi na apresentação do cluster da música, com o Macena na altura. E ele apresentou todo o programa e já havia ali muita tensão. E no final, pronto, um ou outro foi fazendo algumas questões, mas o que é certo é que as respostas nunca foram concretas. Não, nunca foram. Até Aliás, hoje, em nada. até hoje, em relação a este assunto. Eu trabalhei com o Rui Macena e o que tu estás a dizer vai ao encontro da imagem que eu tenho. Não, mas nem era ele que tinha de responder. Pronto, porque ele estava ali mas para era um apresentar o prolongamento. programa. Na altura era o João Serra e coitado, defendeu-se da Mas forma lá que foi. está, o João Também Serra não tinha também. informação. O João Serra também é uma solução de recursos, não é? Por isso. Mas fez um bom trabalho. Sim, sem dúvida. Olha, tenho uma questão para ti. A fazer uma estátua, portanto, dessa senhora, que material é que usavas para a estátua? Que material é que eu usava? Cera para derreter com o calor e ela desaparecer rapidamente. Muito bom. Ok, vamos. Ou manteiga. Resolvi essa questão. Manteiga. Ok, vamos então recentrar o tema da Cristina Azevedo. Um dos depoimentos mais curiosos do julgamento foi o de António Magalhães, que em tribunal disse que Mesquita Machado terá chamado a ele Anjinho na altura da contratação de Ricardo Rio. Esta distância que já lá vão uns anos, terá havido alguma ingenuidade por parte de António Magalhães na gestão deste dossiê, na contratação de Ricardo Rio, a forma como lidou depois com a Cristina Azevedo? Tendo em conta digamos assim, a imagem e o carisma do Dr. Magalhães, não é? Não me parece sinceramente que tenha passado diretamente por ele. Pode ter passado. O que eu acho é que talvez o Dr. Magalhães tenha depositado confiança numa assessoria que não aconselhou muito bem. Não sei.
Não Mas sei. não te pareceu uma decisão de impulso, uma coisa assim muito apressada? Talvez tenha Não estaria ele Talvez. demasiado deslumbrado, digamos assim? Se calhar não. Ou haveria aqui algum tipo de lobby? O que Não é que, sei. o que é não que poderá sei, justificar não sei. uma decisão assim tão rápida e uma Não, mudança tão... não sei. Mesmo. também, por acaso. Eu não consigo. É daquelas coisas que eu não consigo mesmo Porque conjecturar sequer. na altura o que ele diz, e ainda agora acho que em tribunal fala nessa questão, é que lhe garantiram que ele não Pois, seria lá está, candidato. A questão, lá está, a questão da garantia, não é? Isso já depende um bocado de fora, não é? Por isso é que eu digo, se calhar ele foi erradamente assessorado, não sei, não faço ideia. Mas um homem tão experimentado como é o Dr. Magalhães, não é? Uma pessoa que esteve na Assembleia da República, depois foi presidente da cidade de Guimarães durante anos e anos a fio, uma pessoa que conhece. Quando foi a capital europeia da cultura já estaria no final do Já seu estaria, ciclo, mas não é? acaba por ser, digamos assim, o corolário, não é? De uma carreira, se lhe quiserem chamar assim, ou de um percurso, e portanto eu acho que eu não gosto muito daquela ideia do não tenho de provar nada a ninguém, não é por aí. As pessoas têm de o provar sempre Enquanto estão em funções, claro. Mas por acaso, se tivéssemos de utilizar a frase numa ou noutra pessoa, se calhar o Dr. Magalhães até encaixava um bocado aí. E estou a falar à vontade porque ele nem sequer é da minha cor partidária. Mas tenho... ficamos a saber a cor partidária. Deixa-me só já agora, porque é óbvio que também estou aqui muito caladinho. Sim. Porque eu só voltei para Guimarães em 2012, não é? Quando na altura morava no Porto, só voltei em 2012 e tanto o Paulo César como bem, vocês estão os dois mais dentro do assunto, não é? Do que eu. A minha questão é, e vocês estão aí a falar, eu estava a pensar É a nisto. lista? A lista outra vez, sim. Mas saber o seguinte, e a Andreia se calhar também tem uma opinião sobre isto, que é, será que se aprendeu alguma coisa com isto? Especialmente agora que se fala da capital verde, etc. Será que não poderão surgir coisinhas semelhantes? Estamos a falar de questões a nível financeiro completamente diferentes. Sim, muito diferentes, mas não me achas parece que Muito chegamos diferentes. E depois a é isto. assim, havia uma concentração de capital numa só estrutura. Sim, não é? isso é Havia verdade. muito dinheiro para distribuir na Exatamente, capital verde à partida. Não sei É se- diferente. É diferente. O Presidente da Câmara, e este Presidente da Câmara, Domingos Bragança, já manifestou a disponibilidade para pagar a meias a tal indemnização já nesta fase. Mas desde que o Ministério da Cultura assuma uma das metades. Pergunta para o Zé Teibão: será esta a melhor conclusão para este caso? Bem, eu acho que sim. É acabar não já por aqui antes que... Achas que é por aí? Sim, acho que sim. Eu creio que tanto Paulo César como André se calhar têm uma opinião mais fundamentada do caminho nesse aspecto. Agora, a mim preocupa mais a questão, pelo menos o que eu me pergunto é quem é que terá nomeado, não é? Cristina Azevedo para o cargo, porque as responsabilidades vão ficar foi mesmo. Magalhães. Sim, mas presidente a responsabilidade vai e creio que ficar o agora. Ministério da Cultura também, na altura, terá tido algum. Deveria ter algum tipo de peso. Não Pois, é? mas- Vários. Teria conselheiros, Sem dúvida. forçosamente. Mas se falarmos numa personagem, certamente que teve o aval do E Presidente aliás, da Câmara, portanto, será e outra ele. coisa, ele sempre soube delegar. Porque pronto, ele nesse aspecto não havia digamos assim, uma concentração de. Sim, no aspecto das decisões. Não é? sim. No aspecto decisório, de áreas tão distintas, não havia uma concentração assim tão grande. E ele, porventura, ter-se aconselhado com alguém que julgava Claro. que perceberia da poda, não é? Sim, não podemos também atribuir mas, a lá está. responsabilidade. Assim sendo, acho que até faz sentido isso. Cristina Azevedo de ser- vinha da CCDRN e trazia bons créditos, portanto não havia nada a apontar na altura. Portanto, Sim, o que eu estou a dizer é em relação, por exemplo, a isto, não é? Da Câmara pagar metade e a outra metade do. sim. Acho que sendo assim faz sentido. Assim, e devia-se terminar já esse assunto porque
já está a fazer cera também, não é? Já está a arrastar Com no a qual tempo, se irá não é? construir a estátua. Sim, vão ter de lhe pagar de qualquer forma, isso já Sim, não há volta a dar, portanto, que arrumem logo com o assunto. Essa pequena quantia. Ok. Esta semana, para o Paulo César Gonçalves, Guimarães é capital da canção. Não se conhecem os termos do protocolo de cooperação que o município assinou com o Conselho de Administração da RTP, nem tampouco são conhecidas as obrigações a que se compromete a Câmara Municipal de Guimarães. Paulo, como é que estimas o impacto da realização de um evento de nível nacional em Guimarães? Mais um. Não é? Bem, é certo e sabido que Guimarães tem sabido atrair, não é? Atrair uma série de eventos para cá. E isso é bom de várias formas, não é? Sobretudo pela questão da descentralização, não é? Ou seja, nem tudo tem de passar pelos grandes centros. E o Festival da Canção, há quem diga, e eu consigo perceber isso, há quem diga que o Festival da Canção vinha sendo, ou ainda há quem diga que é, não é? Mas vinha tornando o modelo que é utilizado estava obsoleto, e eu não posso dizer que não concordo com isso. Portanto, a RTP decidiu desde o ano passado, e pelos vistos com bons resultados, não é? Entregar, digamos assim, a composição das canções a artistas já consagrados. Podemos conjecturar se foi a melhor ideia ou não. Acho que é uma forma de atrair também as atenções. Exatamente. Não é? Estava a ficar um bocadinho esquecido. Digamos assim, pelo impacto imediato, nós temos de dizer que foi uma boa medida. Sim. Por outro lado, no cômputo geral, não será uma medida tão democrática quanto isso, porque é assim, imaginemos, eu agora de cabeça não sei dizer quantas canções é que se apresentaram nas duas meias finais, serão 20 e tal seguramente, não é? E quantas dessas canções é que não eram de propostas independentes a compositores, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Portanto, acaba por ser muito complicado chegar ali. Não há o fator espontaneidade, não. Aquilo já está assim um bocado. Essa é a parte que eu mais critico. Por outro lado, acho sinceramente que o festival conseguiu dar um bocado a volta, não é? Eu por acaso vou assistir. As expectativas que eu tenho são muito moderadas. Eu já ouvi qualquer coisa. Agora, Guimarães ser procurada para estes fins eu creio que é sempre positivo. Quer as pessoas gostem do festival, quer as pessoas não gostem. E eu tenho de dizer que, a bem ou a mal, o Festival RTP da Canção é um marco da televisão portuguesa. A propósito disso que estás a dizer, deixa-me introduzir aqui uma questão um bocado divergente, que é a notícia que tem sido publicada nos últimos dias sobre a abertura em Braga do Fórum Braga, que terá uma sala com capacidade para 12 mil pessoas, segundo dados da administração, e que se tornará na segunda sala de espetáculos, ou a segunda sala com maior capacidade do país. Isto poderá colocar algumas ameaças ao multiusos de Guimarães. É bem possível que sim. Este tipo de eventos, será que vão fugir? Não, tudo depende daquilo que eles têm para oferecer, não é? Não, mas isto não é uma questão de programação, atenção. Isto não é uma questão de programação. Sim, porque eles tiverem. Sim, mas repara, se calhar muita gente. Imagina que faz lá um concerto
Tony Carreira em vez de fazer aqui, percebes? Que era muita gente aqui vai ao concerto lá e depois já deixa de fazer sentido. Vem aqui também. Vem. Mas não me parece, Assim, no não caso parece dele, que vão vai a fazer todos. mostra. Não, a questão é que de há um tempo para cá o multiusos de Guimarães tornou-se praticamente na segunda sala do país, Sim, tens muita gente. Sim. não é? Apareceu Gondomar, entretanto. Aí apareceu Gondomar, Mas entretanto. pelo que eu sei, eles falam em eventos internacionais. Nós não temos assim tantos eventos Sim, internacionais. feiras, ao nível de feiras Não internacionais. sei até que Pois ponto aquilo, é que poderá aquilo fazer é um bocado. Sim, nesse Aquilo, aspecto não, aquilo e está até um bocado. Está um bocado interligado com o que havia antes, não é? Que era o Parque de Exposições de Braga. Pensei que ia Sim, dizer no fundo. Bracalândia. Em, Não, termos, mas em tendo- termos de eventos musicais, por exemplo, não acredito que Mas faça não grandes podem moças. negar, não podem negar, quer dizer, com a capacidade, com a capacidade de assistência que uma sala dessas poderá vir a ter, Sim, é poderá. óbvio que depois pesa. Poderá roubar E mesmo as alguns condições. eventos a Guimarães. É por Ou isso que eu trazer falo da novos que programação. eventualmente não passam pela Outras- região norte. outras Exatamente. dizer Sim, é isso. novos, por isso Exatamente. não parece que vá complicar aqui o funcionamento do multiusos de Guimarães. Acho que até vai ser positivo, se calhar, também até para nós, em termos de. Fala-se um bocadinho naquela questão de que um evento traz sempre pessoas. Se for um evento a visitar a cidade também, Braga é aqui ao lado, portanto, se houver assim um grande evento, também Guimarães poderá beneficiar com isso. Sim, nesse aspecto sim. Por isso é que eu estava a falar da programação, percebes? Porque depende muito de que tipo de artistas ou que tipo de eventos é que eles vão ter. Porque, digo, eu imagino que é no mesmo dia o espetáculo. Possivelmente se levarem lá algum artista com mais renome ou assim, percebes? Vai-te roubar muita gente aqui ao Sim, isso ao pode espetáculo acontecer. multiuso. Os Scorpions já estiveram no Multiusos de Guimarães. E o Brian Adams. Sim, e o Brian Adams. Adams. E esteve para vir também o Roger Hodgson do Supertramp. Pois Sim, teve marcado. Teve por uma agendado. questão de saúde não veio. E houve mais, os James já estiveram. Sim, Marcos Reis. O Marcos James, já esqueci. estiveram. E parece que encheu aquilo. Sim, Bem, convém introduzir aqui uma ressalva. Nós estamos a gravar o programa Sim. alguns dias antes final. da final, portanto, e o programa irá para o ar na segunda-feira, exatamente a seguir à realização do Festival da Canção em Guimarães. Zé Teibão, os finalistas que foram apurados, já disseste que foste ouvindo, foram apurados com alguns atropelos pelo caminho, tanto na primeira como na segunda eliminatória. Como é que sairá a RTP e Portugal, já agora, da organização deste certame europeu? Falo agora já no Festival da Eurovisão mesmo. Bem, eu acho que há competências e para se fazer o festival, e acho que o festival vai correr bem. Se me perguntares, não sei se a pergunta está direcionada à parte musical mesmo. Não, a produção mesmo. A produção do evento. Sim, Algumas a falhas, dimensão do evento. Sim, já Ou houve seja, algumas falhas, mas acho que. Na primeira eliminatória Sim, houve sim, aquela sim. questão da votação, aquele erro, não foi? Eliminaram a Malu Magalhães, não é? Sim. E depois na segunda, pronto, houve aquela questão com O Diogo Pissarro. com o Diogo Pissarro, né? Que Sim, mas entretanto se isso retirou lá da está, também competição. não é culpa deles, não é? Digo eu. Sim, nesse não tem aspecto. que ver com a produção. Sim, não é? sim. E acho que isso não vai afetar de todo, nem tem que afetar o resto da realização do festival. A mim preocupa mais, lá está, a parte musical, não é? Falando por mim, isso do Diogo, e preocupa-me, por exemplo, o Diogo Pissarra estava supostamente como Favorito. Era o grande favorito. exato, e para mim, pessoalmente, como é óbvio, a música não vale isso, nem perto, mas lá está, como é uma figura querida de muitos portugueses, etc., acaba por ganhar esse relevo. Mas há alguma música que tu. Sim, tu como músico, avançaste? como músico que também Como és, músico. que apreciação é Eu que tu fazes? estive a ouvir as músicas, fiquei um bocado. É assim, fazem-se boas coisas em Portugal e muitas das músicas que estão lá são bem feitas, não são propriamente o estilo que eu escolheria, mas são bem feitas, não é? Agora, eu acho que se tentou colar muito ao que foi feito o ano passado com o Salvador Sobral. Sim, mas isso, Inclusive quer é aquele, acho que o Janeiro, certo?
Sim. que achei pessoalmente, lá está, ando a dizer pessoalmente, uma cópia até Que foi quase de personalidade. escolhido precisamente pelo. Foi ele Sim, mas sentiu-se compelido. eu a ouvi-o fazer a igual. cantar e aquilo para mim é uma cópia de Salvador Sobral a tentar colar ali um bocado ao Jeff Buckley com a guitarrinha e tal. E até a questão da personalidade, de querer dar nas vistas, e isso faz-me alertar um bocado, porque eu acho que a música de Salvador Sobral ganhou, e ainda há bocado estávamos a falar disso, por ser tão diferente das outras. Exatamente. Por ser simples, não é? Em interpretação. Eu no ano passado cheguei a ler artigos. Sim. Cheguei a ler artigos sobre a canção que Portugal apresentou à Eurovisão, artigos britânicos, artigos espanhóis, artigos italianos, e eles ressalvavam que ele ganhou porque levou uma música a sério. Sim, é. E era diferente. Mas, claro, os ingleses e os tabloides ingleses gostam muito de exagerar e diziam que Portugal ganhou porque levou a sua melhor música de sempre à Eurovisão. Não é claramente verdade. Isso Não é claramente verdade. É óbvio que temos de situar as coisas. Não, e foi tais muito como pela elas são. interpretação dele. Sim, porque e não tinhas nada ele é um assim. intérprete extraordinário. Sim, Ele é foi extraordinário. Este ano tu não tens. Agora, eu entendo, não tens Mas que ninguém dividiu, não foi um. Foi Não propriamente é consensual. Não é Sim, sim. consensual. Eu Aliás, não me identifico com a letra. Aliás, André não é gosta, preciso por exemplo. dizer que se fosse pela votação do público ele não tinha ido. O pessoas que Salvador não- Sobral? Sim, Sim, exatamente. Não, Eu não sabia. não. Eu não acompanhei no ano Ganharam passado uns e nem neste. parolões. Como é que se chamava? Ai, nem sei, mas até tenho vergonha de Por acaso A questão é, não tinha sim, essa este ano noção. quem é que será que vai Achei que ganhar, o não é? público também. A tinha. segunda Sei que a música música que era que estaria tinha sido era composta pelo o Nuno Jardim. Gonçalves dos Gift, não foi? Sim. Não, acho que a segunda música que estava, a segunda favorita a seguir a do Pissarro, era o Jardim. Não me estou a lembrar. Luís do nome. Jardim. A Isaura, sim. 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 E eu ouvi a música, faz-me lembrar um bocado quase Coldplay, meio Coco Rosie, que é uma banda francesa, de assim, uma coisa estranha. Não acho que seja. Olha, e de todo- favoritos? Pronto. Nenhum. Já saltou fora. É desfolhado. Eu posso dizer Ai, que. estás a dizer dos outros Não, festivais? não, Não, deste. Para este. Eu juro-te, Mas olha, podemos falar dos outros. ainda hoje estive a ouvir e não. Eu não ouvi. Vamos fazer aqui um top 5. Eu posso do dizer que Festival RTP. eu não tenho televisão Todo em casa, estava na casa Todos de uns temos. amigos na segunda eliminatória E choraste. e fiquei muito atenta e completamente focada nos modelitos. Quem é que os vestiu? Ah, Foi isso que me chamou a atenção, desculpem. Sim. E qual foi o teu favorito já agora? Não houve um favorito, a questão é essa. Ok. Pronto. sim, eu acho que ficam todos muito aquém, porque também se Não. criou muita expectativa. Mas podemos começar. Não, eu vi Podemos a fazer Anabela. assim. Eu estou a dizer uma asneira, mas a Anabela esteve na primeira eliminatória. Esteve. Estava Na muito primeira. bonita. Estava muito bonita. A Anabela que ganhou o festival em Sim. 93. Sim, essa. As músicas não ouvi, não vou mentir, Eu desculpa. não vi a primeira. Portanto, não tenho semifinal. favorito. E o favorito de todos os tempos? Há vários. Pode ser pelo penteado, pode ser pelo outfit. É sim, é difícil. É muito difícil. A minha favorita de todos os tempos, se calhar, é a Tourada. É. 73. Eu tenho algum. Eu gosto de José Cid também. Qual? Ao Fidel, sim. Ai, por favor. Mas eu gosto de É José o tipo de Cid. música festivaleira que eu não. Mas é festivaleira. Não. Não, o festival marcou a minha infância, por isso eu gosto de várias. Da Não, Vinci. a minha relação, Vai, não me batas. a minha relação com o festival, pronto, tirando a parte Não, da temos- infância e de as pessoas de facto terem aquele ritual de se colocarem Sim, à se volta da televisão juntavam-se, para Já tinha ver. desaparecido há muito tempo. Pronto, mas não foi isso que me cativou. A minha ligação ao Festival RTP da Canção começa por causa de uma pessoa que revolucionou a música em Portugal. E não sendo cantor e não sendo compositor, ou melhor, compositor musical na verdadeira acessão da palavra. Ou seja, a pessoa que revolucionou a música em Portugal foi um letrista, foi o Ari dos Santos. E portanto, o homem conseguiu, ele ganhou, acho que, ou pelo menos as letras que ele escreveu para o festival, ele ganhou 4 festivais, salvo erro.
Mas houve músicas, houve letras que ele compôs, ou poemas, eu chamo-lhe poemas. Há quem não lhes queira chamar e acha que uma letra é menos que um poema, mas não vamos entrar nessa discussão. Houve letras que ele compôs que nem sequer ganharam o festival e que continuam a ser extraordinárias. Por exemplo, nunca na vida eu colocaria, por exemplo, a Amar pelos Dois, letra, ao pé de um cavalo à solta, ficou em terceiro no festival. Por favor. Eu também concordo com isso. Ou a Estrela da Tarde ficou em sexto. E pronto, e a Canção de Madrugar. O homem, pronto, era. Sabes que aqui conta muito o impacto, lá está, da interpretação. Primeiro dos tempos, que são completamente diferentes. E mesmo a própria Simone, há uma história, a história da Desfolhada é uma história extraordinária, porque a Simone foi a quarta escolha. Sim, porque as outras não a queriam cantar. Não, há uma por causa de uma a Irene parte da Lisboa letra, não podia cantar porque tinha outro compromisso. A Madalena Iglesias, que é a segunda, disse: eu não Recusou. canto. Eu não canto porque tem aquela parte do quem faz um filho fala por gosto. E o Nuno Nazaré Fernandes, que foi quem orquestrou a letra, ligou ao Ari dos Santos e disse-lhe: olha, a Madalena Iglesias não quer cantar, diz que só canta que se tu mudares aquela parte do quem faz um filho fala por gosto. E ele ao telefone disse-lhe: olha, diz essa que ou canta tudo ou não canta nada. Claro, e não canta nada. E não canta nada. Ok, é melhor acabar já aqui o programa. Quem é cantou? É assim, o Pi estava avisado, só que falhou. É assim, eu ainda tentei fazer. Temos que bem, com um tom musical fica assim concluído mais um capítulo do Alto de Devassa, o primeiro do mês de março. O Alto de Devassa é um programa da autoria da Catarina Castro Abreu. Em estúdio estiveram Andreia Ferreira, Paulo César Gonçalves e Zé Teibão. A conversa foi moderada por mim, Paulo Dumas, e o som foi cuidado pelo Rolando Ferreira. Voltamos daqui a 15 dias com mais Devassa. Até lá. Até lá. Até já. E este ano vai ser difícil de ver Portugal no festival a ganhar. O ano passado ficamos mal habituados. O Salvador foi para o palco e partiu tudo. Salvador, ouve as nossas preces, pedimos que regresses, que nos voltes a defender. Eu sei que não é permitido, talvez com bigode postiço possas voltar a concorrer.